Quero lhes apresentar o Dr. Lourenço Stélio Rega, diretor-geral da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, teólogo, eticista, educador e escritor, bacharel e mestre em teologia, mestre em educação e doutor em ciências da religião. Professor de ética e bioética e diretor da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, é membro do Conselho Fiscal da SBB. 16º Fórum de Ciências Bíblicas da Sociedade Bíblica do Brasil. É um privilégio muito grande participar de mais esta edição deste fórum. Hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante, que é evangelização e ensino para a geração alfa, a geração mais recente. O texto de ponto de partida que nós temos de trabalhar é Provérbios 22:6. Ensina a criança o caminho que deve andar e quando for adulta não se desviará dele. Um dos pontos essenciais que temos de apresentar logo de início é que a criança não é um adulto, um pequeno adulto. Rousseau já nos ensinava muito isso. E a criança é um ser em desenvolvimento, é um ser em crescimento e é uma história de vida que está sendo escrita. Nós somos seres em constante desenvolvimento e é equívoco nós engessarmos as gerações que estão distribuídas em épocas distantes. Assim nós caminhamos em determinados rumos de acordo com a formação que vamos tendo e com as influências culturais que vamos recebendo. Por isso nós, para podermos conviver com as diversas gerações, especialmente com a geração alfa, que é a mais recente, nós precisamos compreendê-las a partir do fato em que elas foram formadas, criadas, a cultura ambiente, a cultura de formação delas em si. No século passado, as gerações eram divididas praticamente em grandes movimentos políticos e econômicos. Mais recentemente, as gerações passaram a ser divididas de acordo com os avanços tecnológicos. A cada geração nós temos alterações de formas no relacionamento, na comunicação, até mesmo em trabalhar e enxergar a própria realidade. Mas, além disso, é preciso buscar conhecer as diferenças geracionais que vai nos ajudar a compreender como acontecimentos globais, acontecimentos econômicos, sociais, interagem entre si de forma a influenciar cada um de nós conforme é a nossa própria visão de mundo. Para falarmos sobre a geração alfa, nós precisamos compreendê-la e compreender essa nova fase de vida que está chegando aí. O mundo é dividido em gerações. Em primeiro lugar, nós vamos lembrar que os recortes que existem, eles não são uma ciência exata, mas para podermos didaticamente compreender as diversas fases das gerações, nós podemos dividir em alguns recortes. Eu vou sugerir 5 recortes que historicamente estão sendo utilizados. O primeiro são os tradicionais ou os veteranos. É aquela geração que nasceu antes de 1945, geração da época das grandes guerras mundiais, investimento em poupança, na longa carreira, ênfase na vida em família, papéis são bem definidos entre o homem e a mulher. Depois de 1945 surge a chamada geração Baby Boomer, da grande explosão de crescimento do pós-guerra, Segunda Guerra Mundial. Essa geração busca por estabilidade, segurança na carreira e também na própria construção patrimonial. É uma geração que não é questionadora, mas dedicada ao trabalho. Essa geração vai até mais ou menos 1960, quando em 60 até geralmente 1980 vem a chamada geração X. Essa geração inclui pessoas nascidas depois do chamado Baby Boom, que citei há pouco. Período que houve um grande aumento da taxa de natalidade. Foi marcada por questionamentos de costumes, de valores, viu nascer os primeiros computadores e no Brasil essa geração vivenciou as diretas já e o fim da ditadura. Temos a preocupação não tanto em fazer carreira, mas buscar por direitos, maturidade, busca pela individualidade sem abandonar a vivência no grupo. Há uma preocupação com o trabalho, há uma busca pela carreira, mas não tanto quanto na geração Baby Boomer.
De 1980 a 1995, geralmente se marca o surgimento da geração Y, também conhecido como mileniais. Viveu desde cedo essa geração em um mundo globalizado. Essa geração passa pelo intenso desenvolvimento da tecnologia e a popularização da internet em 1990. Cresceram em uma época de muita prosperidade econômica mundial. As crianças, em geral, tiveram condições financeiras melhores do que os seus pais e tiveram acesso a TV a cabo, computador e videogame. Então nós temos aí um otimismo, um imediatismo, o hábito de fazer tarefas ao mesmo tempo, gosto por novas tecnologias, busca por propósito, flexibilidade no trabalho e também começa a haver a preocupação com o meio ambiente, com causas sociais. Essa geração já começa a não tanto pensar numa carreira fixa, numa empresa em si. De 1995 a 2010 surge a Z Generation, isto é, a geração Z, que foi muito familiarizada com tecnologias móveis que estavam então, portanto, conectadas com todas as partes de sua vida. Os primeiros integrantes dessa geração hoje já são adultos e nunca viram um mundo sem a presença de computadores, tablets, celulares, mas ainda viviam num mundo analógico, viviam num mundo híbrido, como dizemos, mas se sentem também já muito mais confortáveis com a tecnologia do que as outras gerações. Em relação à carreira, essa geração, de fato, ela não mais acreditou na ideia de exercer a mesma função pelo resto da vida e manter o seu emprego para o resto da vida. Vejam que na área de carreira, de desenvolvimento profissional, começa já a haver uma desconexão desde a geração X, mas especialmente Y e agora na Z. Então nós vemos assim que essa geração, ela é uma geração que já produziu muita ansiedade extrema, responsabilidade social, desapego a fronteiras geográficas, geração inovadora, criativa, conectados e desejam criar de forma colaborativa, mas ainda estão no mundo híbrido. A partir de 2010 surge então a geração alfa. Quem é essa galera da geração alfa? São as crianças nascidas, portanto, a partir deste período, geralmente colocado em 2010, o ano em que a Apple lança o iPad, mas em 2008 ela lançou o iPhone 1, esse aparelho aqui, que revolucionou toda a tecnologia e a acessibilidade. As outras gerações tinham um GPS, um aparelho dedicado, e agora esse GPS se torna um aplicativo aqui dentro, porque foi colocada uma simples antena de GPS. Tinham que tirar fotografia, agora tira-se uma fotografia e a máquina fotográfica foi transformada, enfim, num aplicativo. Aquela geração antiga que tinha esse tijolão de celular, olha agora, tudo diminuto, tudo pequeno, substituindo todo esse processo. Aqui na minha mesa eu tenho um tablet, eu tenho uma Bíblia analógica em papel, eu tenho um computador de alta performance. Vejam um desenvolvimento tecnológico. Então essas crianças, elas formam uma geração para quem o mundo analógico é um passado distante. E é a tecnologia que toma conta da sua vida. Há pouco eu vi um quadrinho de ilustração, jovens, crianças, inclusive dessa idade, perguntando para o seu avô, admirados que a máquina de escrever antiga não tinha sequer uma bateria, não tinha sequer ligação na eletricidade. E o avô então explicava para aqueles meninos como aquilo funcionava. Vejo a grande diferença entre gerações. A geração alfa pertence ao mundo, portanto, tecnológico, ao mundo conectado desde os primeiros momentos da sua vida. Logo que nascem, já são fotografados na própria sala de parto. E a geração alfa já não pensa mais numa existência de separação entre o digital e a vida real. A vida híbrida já não é tão importante para eles, o analógico já não é. Pegar num livro, meu caro, eu vou ler o que está escrito aqui na tela de um computador. Enquanto as outras gerações ainda não aprendem a se adaptar ao mundo digital, as crianças alfas representam a primeira geração digital. É a primeira geração 100% digital. É chamada de nativa digital. Essas crianças já nascem então conectadas, vivem rodeadas por tecnologia, estão desenvolvendo uma nova visão de mundo constantemente conectado a celulares, tablets,
nem sempre computadores, mas a internet em si com tudo isso. Eles não veem os dispositivos digitais mais como ferramentas. Em vez disso, enxergam a tecnologia como parte integrada das suas vidas. É comum ver um jovem, às vezes, que gosta de ver 1 hora num relógio, não num celular, conectado com os biomarcadores, monitorando a sua vida. Isso geralmente geração Y, mas eles estão vestindo tecnologia também. A tecnologia é uma extensão da sua vida, se tornou a principal forma de conhecer e de se integrar com o mundo à sua volta, com as pessoas inclusive. Essa geração é a chamada geração tela, porque ela vê o mundo por meio de uma tela. São chamados em inglês de screenagers. Os especialistas estimam que a cada semana nasçam cerca de 2,5 milhões de alfas. Isso significa que em 2025 nós teremos cerca de 2 bilhões de alfas no mundo, uma grande população. Os alfas são criados em família em que os papéis parentais tradicionais já são modificados. Muitas vezes famílias reconstituídas, muitas vezes famílias monoparentais. Mas também em lares em que as tarefas são compartilhadas, o volume de trabalho ainda é preocupante, mas muitas famílias, muitos pais já se preocupam com a família em si. É uma geração que poderá receber mais cuidados do que as gerações anteriores. Para os alfas, há menos barreiras entre pessoas, enxergando diversidade com naturalidade. Portanto, para eles, o diferente é ser normal. Essa é uma característica importante para o ensino neste momento desta geração. Eles não fazem segmentações, todo mundo é igual para eles. Essa geração terá mais facilidade de se integrar a um ambiente de valores e de identidade não presencial, pois ela vive conectada, os amigos estão conectados em si, mas elas necessitam de relacionamentos pessoais e visuais, contatos próximos, e isso vai ajudar muito, inclusive, no processo educacional. É uma geração que está tendo menos interações, portanto, pessoais, por meio da vivência real ou analógica presencial. Então, isso significa que é necessário que nós possamos trabalhar com essa geração em análises mais profundas e diagnósticos mais profundos das causas dos dilemas da vida, pois ela tem conhecimento muito amplo de tudo, mas superficial, percebem? Então, como compreender, como educar a geração alfa? Esse é o nosso papel hoje ao conversar com vocês, ao dialogar com vocês e promover esse processo de compreensão. Como compreender essas crianças que nasceram após 2010 em geral, que chegam a um mundo tão diferente do que nós conhecemos enquanto nós éramos crianças? As crianças da geração alfa não são necessariamente mais inteligentes. O que acontece é que elas recebem muito mais estímulos com técnicas, brinquedos, aplicativos pedagogicamente mais avançados. Isso faz com que usem muito mais o seu potencial intelectual, o seu potencial interativo. Isso significa, portanto, que a palavra interação para elas é o ponto principal. Você que é professor, você que é um pedagogo, você que é um educador, aprenda esta palavra, guarde esta palavra para trabalhar com a geração alfa. Interação. É necessário desenvolver o ensino e até a evangelização com estas crianças, com essa galera, por meio da interação. Este é o grande foco desta geração, é a geração da tela, a geração da interação com a tecnologia, mas também com os outros com quem ela se identifica. Às vezes ela nem conhece pessoalmente, mas se identifica pela interação virtual. A tecnologia, as múltiplas telas e a conexão 100% faz com que os alfas sejam bombardeados de estímulos visuais, estímulos sonoros e interativos em qualquer lugar, em qualquer momento. Isso gera uma aceleração no desenvolvimento de certas habilidades, como fazer mais de uma tarefa ao mesmo tempo e estabelecer conexões entre diferentes assuntos, mas por um lado pode prejudicar outras capacidades como a compreensão e a paciência. É interessante quando você está dando aula, conversando com diversos jovens, diversos garotos da geração alfa, até da geração Y. Eles muitas vezes estão conversando com você, consultando o celular, falando com pessoas, respondendo o WhatsApp, lendo um Facebook e
muitas vezes participando, mas muitas vezes não, então é preciso ter paciência. É preciso ter uma conexão com eles também, para que eles se sintam atraídos com você. Por isso você precisa aprender a trabalhar respondendo perguntas que eles fazem. Muitas vezes no ensino nós respondemos perguntas que as pessoas já não fazem mais. Percebem? Por isso o diálogo com eles, antes de preparar as aulas, antes de evangelizá-los, antes de conversar com eles, a amizade com eles, um trabalho de recreação com eles, vai fazer com que eles sejam atraídos por você. A geração alfa, portanto, como eu disse, ela é interativa, vai aprendendo à medida que surgem os desafios. Então, nós da geração antiga estamos acostumados com o ensino linear, dedutivo, primeiro isso, segundo isso, terceiro isso, quarto aquilo. Essa geração ela vai aprendendo à medida que os desafios vão surgindo. É o que nós dizemos, que em vez de ser linear, é circular, é não linear o trabalho com esta geração. Essa geração não precisa de manual operacional. Para consultar um celular, basta ter algo na tela, uma interrogação, 3 pontinhos do menu, e elas vão aprendendo enquanto fazem. Isso é um fato importante e é uma dica pedagógica importante. Alguém da geração alfa precisa ser considerado em um ambiente que nós chamamos na liderança de stakeholder, isto é, de parceria. Parceria e não de autoridade professoral, autoridade de um mestre superior, sapiente, mas de um parceiro na aprendizagem. Aliás, a aprendizagem, vamos aprender com Piaget, é importante aqui a construção de conhecimento, a construção da experiência, muito mais do que a transmissão de conhecimento. Fixidez, paralisação não são o caminho desta geração, para quem tudo se transforma e se altera o tempo todo. Geração é da ansiedade por novidades, então não adianta você ficar repetindo aulas, repetindo processos em si. Então veja bem que pode ser que é uma geração sem muita paciência, vai exigir mais paciência de você para assistir vídeos, mensagens escritas longas. Simplesmente ela precisa de ter tudo muito rápido para ela. Esse novo perfil exige que escolas, que educadores adaptem seus modelos de ensino para atender às demandas das crianças em si, da geração alfa. Igrejas precisam estar atentas para essa geração. Não são meras crianças, não são crianças que vão para um cultinho, é preciso nós mudarmos completamente essa percepção. Esse perfil exige, portanto, novas estratégias em si. Se elas têm acesso facilitado, nós precisamos entender, então, acesso facilitado ao mundo digital. É preciso criar técnicas e métodos que usem tais recursos na dinâmica da sala de aula. Ao mesmo tempo, é importante que elas não fiquem dependentes das respostas dadas pelos aplicativos e também saibam raciocinar. Também, então, elas demandam ações pedagógicas personalizadas, que propõem desafios, níveis de conhecimento de acordo com o perfil que é próprio delas. Nesse cenário, o educador não apenas deve transmitir conteúdo, mas atuar como mediador de conhecimento. Aquele que propõe, então, portanto, ações necessárias, desafios. Hoje já se fala em educação 4.0, que se propõe exatamente a isto. Essa abordagem atende necessidades da geração alfa e permite que ela alcance o seu potencial máximo quando lhes é oferecido um ambiente interativo e desafiador que estimule a busca de soluções para problemas, estudo de casos, enfim, a aprendizagem baseada e orientada por problemas e soluções de casos passa a ser fundamental para esse tipo de criança. Um grande desafio para as famílias hoje é saber como educá-los em meio a tantas transformações. Atividades mais corriqueiras, como brincar, jantar, almoçar juntos, são oportunidades valiosas. Numa época de poucas conexões fora das telas, gerar vínculo afetivo é fundamental para o desenvolvimento emocional destas crianças. Com a separação do tempo em família, seja para brincar, fazer algo junto, um desafio para os pais. Contação de história, como dizemos na área de gestão, storyteller. O pai passa a ser um storyteller, isto é, um contador de histórias. A mãe, enfim, para que elas aprendam também
num ambiente que é voltado para trazer mais estímulos sensoriais do que apenas os da tela, valorizando brinquedos, livros e dispositivos. Aproveitar o uso de tecnologia também para isso é importante, como realidade aumentada, simulando situações da vida e relacionamentos humanos, mas também aplicativos focados em estimular o aprendizado infantil que permitem que pais acompanhem de perto a evolução dos filhos. Então, em vez de uma política que nós poderíamos chamar de oferta, isto é, eu acho que a geração alfa precisa disso, é preciso mais do que isso. Ter uma política educacional de demanda, isto é, sentar com a geração. O que vocês gostariam de ouvir? Quais são as suas perguntas principais? Quais são as suas dúvidas na vida? E a partir daí desenvolver toda uma matriz curricular e um processo educacional. Gerações X e Y cresceram em uma estrutura familiar escolar muito mais hierárquica. Nesse momento de autoritarismo dessas relações que a geração X e Y cresceram, torna-se agora um outro processo. É um processo de parceria que ocorre dentro do lar. O pai e a mãe precisam entender e olhar para esses filhos como parceiros, como facilitadores para que aprendam a própria vida. Então, nesse processo, nós temos que entender que os alfas aprendem fazendo, é o que eu falei há pouco. É uma aprendizagem orientada por problemas, para a solução de problemas. Eles aprendem fazendo. Então, o conhecimento adquirido por meio da experiência, e as escolas precisam oferecer ambientes que estimulem esse tipo de aprendizagem. Tudo isso vai requerer que pais, vai requerer que educadores, igrejas, escolas bíblicas estejam preparados para se valer da tecnologia que vai além de um flanelógrafo. Quem sabe um flanelógrafo digital, uma lousa eletrônica, para oferecer aprendizado bíblico à criança, realidade aumentada, jogos, livros digitais, vídeos, animações e até aplicativos, abrindo oportunidade, portanto, para editoras evangélicas ter todo esse processo de criatividade e desenvolvimento. O ensino de princípios bíblicos, de valores éticos para essa geração hiperconectada poderá ser facilitado com o estímulo da discussão, como eu falei há pouco, de cases, de casos e situações de vida a partir de ensinos bíblicos. Mesmo assim, essas alternativas tecnológicas não vão conseguir nunca substituir a presença, o contato humano, o afeto humano na formação do caráter e de valores éticos cristãos. Ler livros de papel é uma operação do mundo analógico, que não está incluída no mundo da geração alfa, mas a leitura poderá ser estimulada com a contação de histórias, como eu citei há pouco. A Sociedade Bíblica do Brasil tem dezenas de textos que poderão ajudar nesse processo, muito ilustrados para essa galera toda. Pois bem, vamos concluir. Como garantir para pequenos a diversão, a leveza da infância e, ao mesmo tempo, prepará-los para esse mundo novo, mundo totalmente diferente? São consumidores de tecnologia para serem tranquilizados, distraídos, estimulados, e o mercado está atento para os seus interesses e influência nas decisões da compra da família, criando cada vez mais produtos, serviços voltados para este perfil. Este interesse precisará também alcançar editoras e produtores do mundo evangélico e do mundo religioso. Ao estar exposta a cada momento convivendo com tecnologias cada vez mais avançadas, inclusive de inteligência artificial, e o seu papel no mundo será justamente trazer o diferencial humano. Esse será o papel desta geração. Portanto, habilidades como criatividade, empatia, inteligência socioemocional se tornarão cada vez mais processos valiosos, devendo ser estimulados desde a infância. Provavelmente essa geração se encantará com causas globais, não apenas com seu projeto pessoal de vida. Portanto, a formação de valores, ela começa bem cedo na vida. Aliás, Piaget, que falava tanto de construção do conhecimento, nos lembrou muito que há uma fase de desenvolvimento moral, portanto ético, desde a fase infantil. Desde criança, o desenvolvimento moral precisa ocorrer. Ler biografia de missionários, relógios bíblicos, excelente, mas precisamos tirar dali, mostrar princípios e valores para as decisões da vida. E decisão nós sempre tomamos. Mesmo que eu não tome nenhuma decisão, eu tomei uma decisão de não tomar decisão. Uma não decisão, uma decisão. E a criança, desde pequena, precisa ser capacitada para tomar as suas decisões.
Piaget, portanto, fala no desenvolvimento moral em 3 fases: anomia, sem lei; heteronomia, a lei do outro; e autonomia, a lei própria. E nós fomos criados para podermos exercer essa autonomia, mas por intermédio de princípios já presentes que mostram a nossa natureza humana criada por Deus. E aqui está na palavra de Deus, e ela precisa ser apresentada com toda a criatividade para todas as gerações, especialmente para essa. Precisamos, portanto, falar em construção de valores éticos que nortearão a vida toda, de todas as gerações e principalmente desta geração. Relembrando o ensino que eu li no começo: ensina a criança o caminho que deve ela andar, e ainda quando for adulta não se desviará dele. Eis aí o papel da palavra de Deus, que tem com os valores éticos para apontar o melhor caminho para a vida. Alguns textos para nos ajudar a completar esse ensino. Josué 24:15, porém, se vos parecer mal servir a Deus, escolhei hoje em quem vocês servem. Se aos deuses a quem serviram os pais de vocês, que estavam além do rio Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitaram. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Formação de valores começa no lar, não só na igreja. A igreja é complementar. Esse é outro equívoco que precisamos corrigir. Precisamos ter escola de pais em nossas igrejas, para que cada pai e cada mãe sejam discipuladores dos seus filhos. Deuteronômio 6, 4-7. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Primeiro grande mandamento que Jesus apresenta. E estas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos. Formação do lar, de valores. E delas falarás. Quando? Em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. 4 momentos em que geralmente a nossa mente está em ponto morto e precisa de ter princípios e valores fixados nela. Mas ainda, Josué 1:8, não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Vivência cristã, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo a cada dia. É tempo integral, não apenas num dia da semana, mas todos os dias, todos os momentos. Aliás, tomamos decisão todos os dias. Medita nele dia e noite para que tenham cuidado de fazer segundo o quanto nele está escrito. E então você fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Por quê? Porque Deus criou a natureza humana com especificações explícitas que estão na sua palavra. Quando eu não sigo a especificação de Deus para a minha vida, eu tenho problemas para o meu viver. É como não colocar óleo no motor do carro ou água no radiador. O carro foi feito com a especificação de precisar de água ou de óleo, de fluido de freio. Nós fomos feitos para vivermos, convivermos, amarmos as pessoas, para nós pensarmos de maneira alegre e positiva, seja a palavra de Deus mostra para nós tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é honesto, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Hoje a psiquiatria, a psicologia, a neurociência mostra o valor desses pensamentos na construção de uma consciência de reações altamente produtivas e positivas na vida. A Bíblia é o GPS seguro de Deus. Ela é um Waze para essa geração. O Waze precisa de atualização, precisa de uma rede de internet para viver, mas o nosso Waze de Deus, ele sempre está conectado, sempre atualizado. Deus nos ensina, nos indica o caminho seguro para vivermos e para vivermos junto com a geração alfa. Esse é o grande desafio, que Deus possa abençoar-nos e dar-nos criatividade para podermos ter condições de estimularmos esta nova geração. Que Deus abençoe a todos. Um abraço.